Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, meus irmãos. Exaltado é o nome de Jesus. Mais um dia que fez o Senhor. Já temos 3 irmãos ou irmãs chegando. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma terça-feira de ensino da Palavra de Deus. Vamos aguardando os irmãos. Pastor Alano, glória a Deus. Minha esposa, irmã Priscila. Exaltado é o nome de Jesus. Os irmãos que vão se achegando na live, vão dando glória a Deus, a paz do Senhor, aleluia. Vai dizendo alguma coisa aí para Jesus. Vai exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Irmã Zelma, irmã Rosane, a paz do Senhor Jesus. Eita, glória a Deus. Presbítero Wellington, da França, junto com a missionária Paulinha, missionária Paula. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Glória a Deus. Os irmãos e as irmãs que forem entrando na live, vai dando aí a paz do Senhor para todos. Aleluias, glórias a Deus. Já chega bendizendo o nome do Senhor Jesus. Presbítero Alex, exaltado é o nome de Jesus. Missionária Paula, glórias sejam dadas a nosso Deus. Isso aí, meus irmãos, que bênção. Vá compartilhando também a live, já vai compartilhando. Irmã Dora, exaltado seja o nome do Senhor. Verdade, irmãzão. Bora aprender a palavra de Deus. A maior escola teológica do mundo, viu, meus irmãos? Enquanto os irmãos vão se achegando, nós já vamos iniciar com oração. Vamos remir o tempo, conforme diz o apóstolo Paulo. Vamos aproveitar bastante os minutos que nós temos de ensino da palavra de Deus. Nessa lição de número 2 do nosso segundo trimestre, em que nós iniciamos na terça-feira passada, nós iniciamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Doutrinas maravilhosas em que o apóstolo Paulo recebera da parte de Deus e escrevera esta carta aos Efésios, uma das cartas da prisão, enquanto Paulo estava naquela prisão romana mamertina, que inclusive os irmãos que são estudiosos da palavra de Deus devem saber que essa prisão ainda existe. Pastora Márcia Schneider, glória a Deus, irmã Josiane, exaltado é o nome de Jesus. Que bênção. Vamos iniciar com oração, meus irmãos e irmãs. Glória a Deus. Irmã Renata, esposo do presbítero Marcelo, com certeza o presbítero Marcelo e a família estão todos se achegando aqui na live. Exaltado é o nome de Jesus. Vamos iniciar com oração ao nosso Deus? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exaltado, glorificado, bendito seja o seu nome para todo sempre. Ó Deus,
Estamos aqui, meu Senhor, na Tua presença. Meu Deus, neste lugar que se torna um santuário do Senhor. Ó Deus, quero Te louvar pela vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, que já se fazem presente nessa live. Aqueles que hão de se achegar, essa live que está em direto ou ao vivo, até mesmo para aqueles que vão assistir, Senhor, depois de gravado. Que, Senhor, nós recebemos do Teu Espírito Santo aqui essa noite a instrumentalidade, a revelação, para entendermos um pouco mais da Tua palavra. Nós queremos essa noite Te louvar, Te engrandecer e Te agradecer por toda sorte de bênçãos. A principal das bênçãos, meu Senhor, é a salvação que o Senhor nos concedeu. Nós queremos Te ser gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Exaltado o nome de Jesus, irmã Lília, irmã Laudineia, glória a Deus. Vai chegando dando glória a Deus, a paz do Senhor, aleluia. Exaltado é o nome de Jesus. Muito bem, a nossa igreja em Toulouse está ligadinho, irmão Isaías Alves de Souza. Vamos aprender a palavra, irmã Maria Madalena. Glória a Deus. Meus queridos e distintos irmãos e amigos, hoje nós vamos estudar a lição de número 2. A lição de número 2 do nosso segundo trimestre. O nosso segundo trimestre deste ano de 2020. A lição de número 2 tem por tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Presbítero Marcelo, pastora Liliane, que bênção. Irmã Rose Souza, irmã Rosane Silva. Glória a Deus. Então, irmãos, o tema da lição de hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós temos o texto áureo que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. A verdade prática, que é a verdade que deve ser posta em prática, diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Já de início, meus irmãos, lendo aos irmãos o tema da nossa lição, o texto áureo, a verdade prática, eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs que talvez não está aí com sua revista da Escola Bíblica Dominical. Então os irmãos abram a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé e prática, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 1. Irmã Ana Amélia Crispim, irmã Eleni Ferreira, glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está registrada na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, versículo de número 3 e 4 e os versículos de número 9 a 14. Muito bem, Diácono Rubens, junto com a nossa irmã Laudineia, Diaconisa Lidiane e família, glória a Deus. Muito bem, repetindo, vamos lá? Vamos ao estudo da Palavra de Deus? Estão prontos? Estão preparados para receber mais revelação da Palavra? Glória a Jesus. Ó irmãos, mais uma vez, Pastor Rosélio está 100% dependente da revelação do Espírito Santo. Amém? Então vamos avançando, porque o tempo se passa e daqui a pouco Jesus vem para buscar a igreja. Glória a Deus. Irmã Vera Borges, Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e no mesmo capítulo de número 1, versículos 9 até o versículo de número 14, que diz assim a nossa leitura bíblica em classe. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo de número 4, queridos.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, presta atenção, antes da fundação do mundo, para que fôssemos, o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9 agora do mesmo capítulo. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Versículo 10. De sorte de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem, versículo 13, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vai dando glória a Deus, porque a revelação já está chegando. Versículo 14 da leitura bíblica em classe. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Oh, glórias a Deus. Meus irmãos e irmãs, para quem está se achegando, irmã Camila, também diácono Isaías Alves, de Toulouse, Deus abençoe a vida aí dos irmãos. Glórias sejam dadas a nosso Deus, exaltado é o nome de Jesus para todos sempre. Meus irmãos e irmãs, nós então lemos aqui a carta de Paulo aos Efésios, a leitura bíblica em classe, capítulo 1, versículo 3 e 4, e os versículos 9 até o versículo 14, repetindo o tema da nossa lição de hoje, que é de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos começar já pelo tema da nossa lição. Senão, pois, vejamos. Primeira coisa, o que é sublimidade? O que é sublime? Nós temos que entender isso aqui. Já que é a sublimidade das bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. Nós estamos falando de bênçãos espirituais em Cristo. Então, senão, pois, vejamos o que é a palavra sublimidade. O que é sublime? Sublime tem vários sinônimos ou significados. Sublime é magnífico, muito alto, muito grande. Sublime é esplêndido, admirável. Sublime é majestoso, poderoso. Sublime é perfeitíssimo. Então, nós temos da parte de Deus magníficas, muito altas, muito grandes, esplêndidas, admiráveis, majestosas, poderosas, perfeitíssimas bênçãos espirituais em Cristo. Nós já começamos então a revelação pelo significado, pela etimologia da palavra sublime. Agora, outra coisa, bênção só é bênção, já para começar aqui, para animar vocês aí, dando glória a Deus e aleluia. Tem que dar glória a Deus, senão a revelação não chega. Tem que dar glória a Deus. Sempre dê glória a Deus. Bênção só é bênção quando é no kairós de Deus, quando é no tempo de Deus. Porque quando a bênção é no cronos, que é a cronologia, que é o tempo do homem, não se torna bênção. Mas quando a bênção é no tempo de Deus, é uma bênção. Então se torna sublime, porque são bênçãos em prioridade espirituais. Eu quero aqui dizer a vocês que este capítulo de número 1, os versículos de número 3 até o 14, para vocês terem ideia, na linguagem grega que a Bíblia foi escrita, no caso, a epístola de Paulo aos Efésios, a paz do Senhor, irmão Eduardo, Liliane Meirelles, glória a Deus. Então, o capítulo 1, versículos 3 até o versículo 14, que foi escrito na língua grega, na verdade isso aqui é uma oração do apóstolo Paulo. É também conhecido como uma oração paulina. Paulo está orando, glorificando e dando ação de graças a Deus. Vamos começar aqui?
Vocês precisam entender, nós precisamos entender de que existe vários tipos de oração. Vários tipos de oração, né? Na maioria de nós gostamos muito daquela oração que é a oração de rogos, oração de clamor, oração intercessória, mas nós não podemos esquecer da oração de ação de graças, ou seja, oração de agradecimento. A famosa oração que conhecemos do Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, o padrão de oração, eu quero lembrar que orar não é rezar. Orar são sentimentos da alma humana que tem contato íntimo com Deus ou que deseja ter contato íntimo com o Espírito Santo. A oração é a expressão mais profunda da alma humana que quer se aproximar ou quer permanecer na presença de Deus. Então nós nunca podemos esquecer que Jesus, quando ensinou a oração, ele disse que nós deveríamos orar assim ao Pai. Pai nosso que está nos céus. Já começa por aí. O Pai não é meu. Não pode haver egoísmo na adoração, na oração e no louvor. Já tem que iniciar dizendo que o Pai não é meu, é nosso. Segundo, glorificado, exaltando o nome do Senhor. Então toda oração, independente se vocês vão clamar, se nós vamos pedir, se nós vamos interceder por algo, independente, deve iniciar com oração glorificando ao nome do Senhor. Em segundo lugar, eu devo agradecer a Deus em qualquer tipo de oração que eu faça. Qualquer tipo de oração. Eu devo dar ação de graças por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem me concedido. Paulo quer explicar nesse capítulo 1, nesses versículos 3 em diante, para a igreja de Éfeso. E na época quem pastoreava a igreja de Éfeso era Timóteo, o seu discípulo próximo e amado. Então ele queria enfatizar na mente dos crentes e quer nos enfatizar também a nós no tempo atual, que nós devemos dar glórias a Deus. Nós devemos glorificar o nome do Senhor. Nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos adorar o Senhor, glorificar a Deus, louvá-lo pela sorte de bênçãos que Ele tem nos concedido. As bênçãos são sublimes sobre nós. Muito bem. Então, é uma oração. Paulo pensava, antes de nós entrarmos aqui, já é uma introdução isso aqui, Paulo pensava em 3 direções. Do versículo 3 e o versículo 4, Paulo pensava, quando ele fez essa adoração a Deus do versículo 3 e 4, que inclusive está na nossa leitura bíblica em classe, eu quero que vocês acompanhem na sua Bíblia aí, ou se vocês têm aí em PDF a revista que eu enviei para os grupos da igreja, eu enviei a revista da Escola Dominical em PDF. Então, se você não tem, abra a Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo, ele está pensando e direcionando para a questão da eleição, que nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Com vista nisso, Paulo pensa no ato da eleição de Deus. Depois, ele pensa na generosidade de Deus para conosco, em nos eleger. E ele também pensa no propósito da eleição de Deus para conosco. Então, observe que o propósito que Paulo pensa entre os versículos 3 e 4, relacionado à eleição, agora nós somos eleitos em Cristo Jesus para sermos filhos por adoção, que é outro ponto que nós vamos ver, que desses versículos Paulo pensa. Paulo, ele lembra que o propósito principal de sermos eleitos em Cristo Jesus, que isso faz parte da soteriologia, que é a doutrina da salvação, ele lembra que nós fomos eleitos com o propósito de sermos santos, separados, sem mancha. Também, nos versículos 5 e 6, Paulo, ele lembra da adoção. Agora sim, depois da eleição, depois de fomos eleitos em Cristo Jesus, nós recebemos, oh glória a Deus, nós recebemos a adoção. Verdade, presbítero Marcelo? Graça suficiente, né? O favor imerecido que nós não merecíamos. Presbítero Marcelo é um dos nossos professores também da Escola Dominical. Está lembrando que é a maravilhosa graça suficiente. Oh glória a Deus. Então o plano de Deus que Paulo agora ele pensa e ele começa a dissertar nesses versículos 3 até o 14, ele começa a entrar nessa questão. E ele diz, olha,
ele pensa sobre o plano de Deus relacionado a nós agora sermos adotados por Deus para fazermos parte da família de Deus. O versículo 7 e 8 dessa leitura, Paulo ele tem três grandes concepções da fé. A primeira é que existe a ideia de redenção. A ideia de redenção que Paulo pensa nesses versículos é que a palavra redenção no grego, para quem não sabe, é apolutrosis. Essa palavra em grego que foi escrita a Bíblia no Novo Testamento significa resgatar. É como se fosse alguém que está sendo resgatado de uma guerra ou de uma escravidão. É um escravo que está sendo resgatado. Ou também alguém que está sendo liberto de uma morte merecida, conforme disse o presbítero Marcelo. Nós não merecíamos e a graça, o favor imerecido de Deus nos alcançou. Então ele começa a lembrar dessa concepção de fé que é a redenção. Fomos redimidos, que é um dos subtemas do nosso trimestre. E Paulo, ele lembra também que existe perdão. Ele vai lembrando desses pontos tão interessantes. Ele lembra que existe perdão. O apóstolo Paulo que lembra que se somos redimidos é porque nós devíamos alguma coisa para alguém, então agora o preço foi pago. Eu quero lembrar aqui que nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Vou repetir para quem não entendeu. Nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Não foi com preço de ouro nem de prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Teve um preço, sangue de Jesus Cristo. Paulo também entra no assunto de que existe sabedoria e inteligência. Ele também lembra que Paulo ele afirma que Jesus nos trouxe a sabedoria, que é o conhecimento sobre coisas eternas, é o conhecimento intelectual que satisfaz a mente humana saber sobre coisas espirituais. Mas ele também nos trouxe o conhecimento prático que nos capacita a tratar e resolver diariamente os problemas da vida diária. Tudo isso, o apóstolo Paulo, ele, nesse louvor, que é do capítulo 1, versículos 3 ao 14, ele inicia e ele pensa e ele esclarece para nós nesse assunto tão interessante que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Meus irmãos, a introdução da nossa revista diz assim: nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Você, a senhora, o senhor que é um escolhido de Deus, então tem a excelência e a perfeição do projeto de Deus manifesto na sua vida. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos nós que somos pecadores. Então é sobre esse assunto tão importante que nós vamos abordar, meus irmãos. Nós vamos estar abordando então que o apóstolo Paulo nesses versículos, ele convida-nos a glorificar, a exaltar, a louvar a Deus pela bondade de Deus, nos incluir no projeto de salvação e assim nos conceder bênçãos espirituais que nós vamos citar daqui a alguns minutos. Meus irmãos, nós temos 3 tópicos. Esses 3 tópicos que temos, irmã Alba, glória a Deus, presbítero Luiz, exaltado seja o nome do Senhor, irmã Edmira Espanhol, irmã Glória, seja bem-vinda, vamos nos achegando, glórias a Deus. Nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo Jesus, que é uma sublime bênção espiritual. No segundo tópico nós vamos evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica, ou seja, Cristo tem que ser o centro da nossa vida neste mundo. E o terceiro tópico, nós vamos explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então são 3 pontos muito importantes, 3 tópicos. Nós temos um objetivo geral nessa lição, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Na nossa introdução aqui, nós já citamos algumas dessas bênçãos espirituais, mas no decorrer da lição,
Muito especificamente, no segundo subtítulo aqui do primeiro tópico, nós vamos citar para os irmãos contextos bíblicos e explicando e trazendo as revelações sobre essas bênçãos espirituais que nós recebemos do Senhor. Muito bem, vamos ao primeiro tópico, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas, por sua infinita graça, que já fora citado, Deus nos outorgou, nos autorizou em Cristo o privilégio da salvação. Oh, glória a Deus! Esse é o motivo, um dos motivos de gratidão. Um dos motivos de nós glorificarmos a Deus. De as nossas orações, a nossa adoração e o nosso louvor, de que nós temos agora uma nova posição em Cristo Jesus. Se os irmãos puderem me acompanhar na palavra de Deus, abra sua Bíblia em casa, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23 e 24, por favor. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, versículos de número 23 e 24. Vamos esclarecer algo aqui. Eu quero até enfatizar aos irmãos que nessa lição nós não vamos entrar em detalhes sobre a questão da predestinação. Por quê, pastor? Pastor, o senhor não sabe? Ah, irmãos, ao longo dos anos o Espírito Santo tem nos revelado muita coisa na palavra. É porque a próxima lição, que é a lição de número 3, se Deus assim permitir, já vai falar sobre eleição e predestinação, ok? Então, a lição fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. Então, toda pergunta que os irmãos fizerem e todo comentário que vocês fizerem deve ser explicitamente dentro da sublimidade das bênçãos espirituais, ok? Muito bem. Vamos abrir então a Bíblia aí. Carta de Paulo aos Romanos, versículos 23 e 24, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora olha o versículo 24, que é a solução. Se todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, aparentemente, humanamente, não haveria nenhuma solução. Mas o versículo 24 apresenta a solução, que diz assim: sendo justificados, olha a tradução, gratuitamente, de graça, pela sua graça, pela redenção que há em... Falamos aqui na introdução sobre graça e sobre redenção. O que é redenção? Então nós fomos redimidos gratuitamente, não merecíamos. A nossa posição diante de Cristo, diante de Deus, diante do céu, era uma posição deplorável pós o pecado. Nós não tínhamos nenhum... Toda a humanidade em Adão, que é o primeiro Adão, que é o patriarca, o nosso patriarca e a nossa matriarca Eva, todos nós, o nosso destino era o inferno, o lago de fogo e enxofre, para toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Todos ficaram destituídos da glória de Deus. Todos ficaram alienados, separados de Deus, distantes de Deus. Não haveria nenhuma condição humana para que se resolvesse. Então, a Bíblia agora nos apresenta que nós recebemos da parte de Deus essa outorga, essa autorização da parte de Deus, e recebemos o privilégio da salvação. Irmãos, lá vai a revelação. Hoje nós vivemos de uma forma, a maioria de todos nós, crentes, nós achamos que a salvação é algo aleatório. Nós não tratamos com cuidado a coroa da salvação. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele ou aquela que perseverar, permanecer até o fim será salvo. Não são todos, é aquele que permanecer. E Jesus disse em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então observe que nós temos que nos lembrar, oh glória a Deus, de onde nós fomos tirados. Deus não apaga a memória de ninguém, meus irmãos. São poucos irmãos e irmãs que tiveram o privilégio que o pastor Rosélito teve, de nascer no lar evangélico e nunca se desviar da presença de Deus. Isso é um privilégio. Glória a Deus. Isso para mim, irmãos, é uma honra. Para mim é um testemunho de vida. E para muitos outros servos de Deus. E eu oro a Deus que o Senhor me conserve assim. Mas a maioria dos servos de Deus não tiveram esse privilégio. Então há necessidade
de dar valor a essa salvação. A carta de Paulo aos Hebreus diz que nós temos que ter cuidado para não perder uma tão grande salvação. Qual era a sua posição diante de Deus? Você que não servia a Deus no passado, onde você estava agora nesse horário? Onde a senhora estava nesse horário? O que o senhor e a senhora estavam fazendo nesse momento? Qual era a sua postura diante de Deus se tu morresse naquele tempo sem a salvação? Ou se Jesus viesse para buscar a igreja? Tu achas que tu ia para onde? Qual seria o seu destino eterno? E o Senhor teve bondade e misericórdia, estendeu as redes de salvação até para mim, que fui nascido no reino. Eu tive que aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador aos 8 anos de idade. Na minha terra idade, eu já tinha entendido a mensagem de salvação. Não é porque eu era criado no reino, meus pais crentes, minha família crente, não. Com 8 anos de idade, eu fui à frente e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque não tem essa história de ser filho de crente, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tem que ter um compromisso particular, individual com Deus. Oh, glória a Deus e graças a Deus. Vai mais de 30 anos já que eu sirvo ao Senhor. Deus tem tido misericórdia. Então, meus irmãos, o primeiro subtítulo do primeiro tópico, a nova posição em Cristo, é a doxologia. Deixa eu explicar a vocês o que é doxologia antes de continuar. Doxa, no grego, é glória, é louvor. E logia, ou logia, né? Porque na linguagem grega, a letra G não tem um som de J como nós falamos, né? Então é logia, é palavra. Então, nós compreendemos que a palavra, né, ou a palavra doxologia, ela vem do termo grego que significa manifestação de louvor e enaltecimento a Deus, né? Então, daí vem a palavra doxologia. Glória a Deus, nosso irmão Francisco, irmã Cerila também. Deus seja louvado por vossas vidas. Vai compartilhando, viu, irmãos? Vai compartilhando a live. Vai indicando para outros irmãos. Aleluia. Vamos lá. Muito bem. Então, irmãos, nós vimos que nessa doxologia, que é o primeiro subtítulo, diz assim: após expor os versículos de abertura da epístola, foi a lição passada, capítulo 1, versículos 1 e 2, que foi a saudação aos destinatários, Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Os versículos 3 até o 14 que nós estamos aqui aprendendo. Ele começa pela frase bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3. Onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo Paulo dá sequência até o versículo 14 do capítulo 1 de Efésios, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição seguinte de um refrão desse louvor, que ele diz: para o louvor e glória de sua graça, ou para o louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com ênfase na natureza divina de Jesus, que é o Filho. Então, nesse início, que a gente chama de doxologia, que é o início dos versículos, que é o versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo já entra dando glórias e louvor, como nós já explicamos aos irmãos. Muito bem. É bom nós lembrarmos que Jesus, ele explicou como que deveria a adoração, né? Exatamente, Jesus, ele já tinha dito isso. Ele já tinha falado em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, sobre os verdadeiros adoradores para a mulher samaritana. Ele diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai e Espírito em verdade, e são estes tais que o Pai procura. Muito bem, presbítero Marcelo, está lembrando aqui do grego eulogetos, que é a palavra bendito, que é um elogio, né? É um elogio ao nosso Deus. Está elogiando, digno de louvor, falado, né? Está elogiando o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Então Jesus, ele disse que há algo que Deus o Pai procura.
ele procura verdadeiros adoradores. Então o apóstolo Paulo, ele nos faz lembrar de um salmo, eu gostaria que os irmãos também me acompanhassem aí, Salmos de número 103, a estrofe de número 107. Vamos abrir a Bíblia aí, irmãos, em casa? Fica com a sua Bíblia aí preparada. Olha só, Salmos de número 103, a estrofe desse hino, que é um inário, Salmos é um inário, ou para quem entende que é o capítulo, então é o 103, o versículo 7, que diz assim: fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Vejam bem, pastor, qual o significado desse salmo, dessa estrofe? Meus queridos, o significado é o seguinte, que a Bíblia diz que Deus, para Moisés, que foi aquele que foi mais próximo de Deus, né, que teve uma adoração, louvor mais próximo de Deus, teve uma intimidade maior com o Pai Celeste, Deus fez notórios os seus caminhos. Vamos colocar aqui os caminhos de Deus como a mente de Deus. Mas para Israel, que era o seu povo, Deus fez os seus feitos conhecidos. Parece até que é a mesma coisa, mas não é. Os caminhos de Deus é a mente de Deus, é os pensamentos de Deus, é o que Ele pensa. E a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são muito acima do que os nossos pensamentos. Aqui está a pergunta. Nesse momento em que estamos vivendo, e como servo e serva de Deus, momento de adoração a Deus, de louvor a Deus, tu queres conhecer a mente de Deus ou a mão de Deus? Porque a mente de Deus está nos seus caminhos. E os feitos do Senhor estão na sua mão. A maioria de nós queremos conhecer Deus pela sua mão, pelos seus feitos, pelos seus atos. Só adoramos a Ele pelos seus atos, pelos seus feitos. Lembra do povo de Israel? Isaías capítulo 1, o Senhor me disse, olha, vocês estão me louvando somente de lábios, mas o coração está longe de mim, está distante de mim. Porque a maioria queria adorar a Deus naquele tempo, e no tempo de no tempo atual não é diferente. Muita gente adora a Deus somente pelos seus feitos, por aquilo que Ele faz, e não por aquilo que Ele é. Nós temos que ter muito cuidado. Então quero convidar os irmãos, vamos conhecer a mente de Deus. Vamos nos interessar pelos caminhos do Senhor, pela mente do Senhor, e não apenas pela sua mão, pelos seus feitos. Segundo o subtítulo do primeiro tópico, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Agora nós vamos aprender quais são essas sublimes bênçãos. Nós não estamos falando aqui, irmãos, e Deus dá, Deus abençoa com bênçãos materiais, porque a Bíblia diz, e Jesus deixou claro nos evangelhos, que o Pai Celeste, Ele sabe das nossas necessidades. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, que são as coisas materiais dessa terra, serão acrescentadas. E Ele sabe todas as nossas necessidades. Mas a prioridade da nossa busca não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Nós temos que ter prioridade na nossa vida. Para nós conseguirmos essa prioridade da bênção espiritual, para alcançarmos essas bênçãos espirituais, anote aí, a matemática de Deus é fé mais obediência é igual a bênção espiritual. Fé mais obediência é igual a bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais, ela vai seguir, e a Bíblia diz que a palavra de Deus deixa claro que as bênçãos nos seguirão todos os dias. Já pensou? Salmo de número 23. O Senhor, primeiro, antes de ser pastor, Ele é Senhor. O original é esse, o Senhor é o meu pastor. E o original do hebraico diz, o Senhor é o meu pastor e Ele, o Senhor, não me faltará. Porque as traduções das Bíblias vieram assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não existe nada no original. A Bíblia original, ela fala, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Irmãos, humanamente, para nós falta muita coisa. Se eu fosse fazer uma entrevista com os irmãos aí, com as irmãs, eu ia te perguntar, te falta alguma coisa material? Vai te faltar, com certeza. Principalmente nesse momento de crise que nós estamos humana. Eu estou falando de coisas humanas, materiais. Sempre vai nos faltar alguma coisa humana, material. Sempre vai nos faltar. Então como é que pode ser que o Senhor, se Ele é meu Senhor, meu pastor, como que nada me faltará? Sempre vai faltar. Agora, quando nós entendemos que mesmo em meio à crise, mesmo em meio às faltas,
O Senhor não me falta? Ai, irmãos. Em meio às agruras, em meio às dificuldades, o Senhor está comigo e Ele não me falta. É diferente. E a Bíblia diz no final do Salmo de número 23 que as bênçãos do Senhor me seguirão todos os dias. Oh, glória a Deus. Eu quero aqui deixar claro que as bênçãos em prioridade que devem nos seguir são bênçãos espirituais. Primeiro as bênçãos espirituais. Glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Tais como, vamos lá? Vamos listar as bênçãos espirituais. Aleluia. Vamos listar as bênçãos espirituais. Primeira bênção espiritual. Deus nos elegeu para sermos santos. Você foi, a senhora, o senhor foi eleita. A senhora, o senhor foram eleitos para serem santos, para serem puros, para buscar a santificação, para se separar. Muito bem, irmã Paulinha, missionária Paulinha. Fé é a matemática divina, minha filha. Fé mais obediência é igual a bênção espiritual. Bênçãos espirituais. E a primeira delas é essa. Deus nos elegeu em Cristo para sermos santos, para sermos separados. Oh, glória a Deus. Segundo, Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos. Fomos adotados. Quando Cristo se sacrificou na cruz, Ele nos adotou. Nós somos agora adotados para fazermos parte da família de Deus. Terceiro, nos fez agradáveis para si. Quarto, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Pagou a nossa dívida. Muito bem, irmã Zelma, glória a Deus. Acolheu-nos por sua vontade redentora. 7. Revelou-nos a palavra da verdade. 8. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. 9. Quer mais? 9. Ainda garantiu a validade da promessa. Meus irmãos, oh glória a Deus, oh aleluia. Deus, só Ele nos dá as bênçãos, já era de bom tamanho espiritual. Já glorificamos a Ele, já agradecemos a Ele. Mas além de nos abençoar, a Bíblia diz que ainda, no versículo 14, ainda tem uma bênção, que Ele garante a validade da promessa. Porque a Bíblia diz que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não estou falando aqui, irmãos, de bênção de casa, de carro, de casa, de dinheiro, de euro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de bênçãos espirituais. Aleluia. Quem está entendendo vai dando glória a Deus aí. Vai dizendo aleluia. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho. O Pai, Ele planejou, o Pai Celeste planejou a redenção. O Deus Filho realizou a redenção. O Deus Espírito Santo garante a redenção. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Bendito seja Deus, como disse o presbítero Marcelo, ele está elogiando, ele está glorificando, ele está enaltecendo a verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rasgado. Deixa eu falar uma coisa clara para vocês. O nosso vocabulário humano, em adjetivos ou substantivos, é muito fraco. Nós não sabemos como nem nos expressar. O amor, por isso que João, capítulo 3, versículo 16, que é o textuário da Bíblia, diz que Deus nos amou de tal maneira, não tem explicação. É chulo, é fraco, para glorificar e exaltar o nome do Senhor à altura devida. Então, Paulo ele não sabe se expressar. Nós humanamente não temos adjetivos para glorificar o Senhor da forma devida que Ele merece. Então, na nossa humildade, na nossa simplicidade, nós nos humilhamos no pó e na cinza e glorificamos com o nosso simples e humilde vocabulário. Aleluia, glória a Deus. Terceiro subtítulo do primeiro tópico: a nova condição que temos. A expressão em Cristo, como Paulo diz, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual. A partir de sua pessoa, da pessoa de Cristo e obra realizada no Calvário. Abra a sua Bíblia aí, por favor,
Abra sua Bíblia aos Hebreus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Vamos lá. Vamos para a palavra. Aos Hebreus, capítulo 5, versículo de número 9. E também aos Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Vamos para as referências. Eu estou no terceiro subtítulo do primeiro tópico, que tem por tema a nossa nova posição em Cristo, que é uma bênção espiritual. Nós temos uma nova posição em Cristo. Nós não somos mais aqueles que estavam perdidos. Nós não somos mais aqueles que estavam alienados, separados de Deus, longe da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, sem paz. Agora em Cristo nós somos convergidos. Nós agora não temos a síndrome. Vai pegar? Vocês vão entender isso. Nós não somos mais da síndrome de cachorrinho. Entendeu? Lembra da Ciro Fenícia? A Ciro Fenícia lícito que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos? E ela disse, mas até os cachorrinhos comem da migalha e cai da mesa do Senhor. Meus irmãos, se aqueles que não são filhos de Deus, que não se sentam na mesa da família de Deus, que não comem do melhor de Deus, que não são filhos, tem a síndrome de cachorrinho, come a migalha e cai da mesa, muito mais nós que somos filhos e sentamos na mesa do Senhor, muito mais nós. Então, olha só o que a Bíblia diz aos Hebreus capítulo 5, versículo 9. Vamos para a palavra. O que prega aqui é a palavra. Pastor Rosete fala nada. Quem prega é a palavra. Aos Hebreus capítulo 5, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Escritura. Oh, glórias a Deus. Versículo 9. E sendo ele, Jesus, consumado, tetelestai. Quando ele disse tetelestai, lá na cruz, está consumado. Veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aí está, opa! Ele traz uma eterna salvação, essa nova condição, essa nova posição espiritual para quem recebe e obedece. Não são todos, não. É só para aqueles que obedecem a palavra. Oh, glórias a Deus! Por isso que Paulo diz, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito também aos Hebreus capítulo 9, versículo 12. Vamos para a Bíblia. Aos Hebreus 9, verso 12. Vamos ler do verso 11 em diante. E o Espírito me fez lembrar aqui, qual era a nossa posição? Qual era a nossa posição espiritual? Como que estávamos diante de Deus? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui, claro. Eu não sou aquele pregador, aquele pastor que fica pintando e enfeitando o pavão, não gosto. É a palavra do jeito que ela é. Nós não podemos acrescentar nem tirar. Irmãos, de vez em quando eu ouço alguém dizendo assim, irmãos, eu mereço isso. Nós merecemos o inferno. Nós, como pecadores, merecemos o lago de fogo. É isso que merecemos. Merecemos a perdição eterna como pecador. Eu fico vendo por aí. Eu estou vendo por aí. Desde muito tempo, mas é uma nova geração de crente triunfalista demais. Que agora o centro, nós vamos aprender no segundo tópico daqui a pouco, o presbítero Marcelo, cadê o evangelista Jorge também, que é um dos nossos professores também. Eu fico observando que tem pessoas que querem ser o centro, Meus irmãos, o centro é Cristo. Ele é a pedra angular de esquina, é Ele que é o centro. Esse negócio de antropocentrismo, o homem sendo o centro de tudo, nós não somos o centro de coisa nenhuma. Um evangelho light, um evangelho triunfalista, que mostra o homem vencedor, é mentira. Não é verdade, o evangelho não é esse. Então observamos, vejam só, aos Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante, abra sua Bíblia, acompanhe, faça como os irmãos de Bereia, os bereanos em Atos dos Apóstolos, quando Paulo esteve pregando em Bereia, os crentes lá não queriam saber que era Paulo, queria saber se ele estava pregando a palavra. Então confere, aos Hebreus capítulo de número 9, versículo 11, diz assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Versículo 12 do capítulo 9 aos Hebreus. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A redenção é eterna. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha
esparzidas sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais, versículo 14, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, puro a Deus, purificará a vossa consciência, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia, das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Versículo 15 de Hebreus capítulo 9. E por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, que era o Antigo Testamento, os chamados, quem é chamado dá glória a Deus, quem é chamado diga aleluia, recebam a promessa da herança eterna. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Bem-vindo, Bispo Flávio, nosso vice-presidente, glória a Deus. Também a pastora Aide, glória a Jesus e toda a família. Meus irmãos, vejamos, pois, nós agora temos uma nova condição em Cristo Jesus. Nós temos uma nova condição em Cristo Jesus. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Vejam bem, voltando, a expressão, terceiro subtítulo do primeiro tópico, a expressão em Cristo significa que fomos abençoados com toda bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário, que nós acabamos de ler. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão com Ele. Vamos abrir também a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Vamos ver o que essa obra redentora de Cristo nos colocou agora, é uma bênção, nos colocou numa nova posição, é uma sublime bênção. Nós agora temos uma nova posição. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: assim que se alguém, condicional, se é condicional, se permanecer, se está, se mantiver até o fim, ok? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, não será, não foi, nova criatura é. Para Deus não existe essa história de passado, nem de futuro, é agora, é hoje mesmo, é atual. Assim que se alguém está presente em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a nossa posição diante de Deus agora. Agora nós não temos mais o domínio da carne sobre nós. Quem nos domina agora é o Espírito Santo de Deus. Nós agora somos filhos de Deus, conforme diz João capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Jesus, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí o versículo 12, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha a nossa posição. Agora nós somos parte da família de Deus. Nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. São posições maravilhosas. Aonde estávamos, repito, qual era a nossa posição espiritual após a queda, após o pecado de Adão, o nosso patriarca e a nossa matriarca Eva? Estávamos totalmente distantes, não éramos criaturas. Agora, através do sacrifício de Cristo, recebemos a eleição, recebemos a adoção e temos uma nova posição em Cristo Jesus. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida que estava em Adão primeiro, escravizada pelo pecado, conforme Romanos capítulo 5, versículo 11 a 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Vamos abrir a Bíblia aí, gente? Vamos para a Bíblia. Romanos, capítulo de número 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Romanos 5, verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, glória a Deus! Mesmo nós, caídos, distante de Deus, a sua graça, a sua infinita graça, gratuita, mas teve um preço, que foi o preço de sangue. Foi o preço de sangue. Mesmo assim, ele nos amou e nos amou primeiro. Então ele agora nos coloca numa nova posição em Cristo. O presbítero Marcelo está lembrando, irmãos,
Éramos jambuzeiro bravos, mas fomos enxertados, oh glória a Deus, em Cristo que é a oliveira verdadeira, aleluia, glória a Deus. Você sabe o que é um zambujeiro bravo? É uma árvore espinhenta e que não dá fruto. É isso que éramos. Então o Senhor nos pegou cheios de defeitos, cheios totalmente alienados, totalmente sem condições espirituais, em pecado nos nossos delitos, mortos espiritualmente, e nos enxertou na oliveira que é Cristo. E agora a seiva do Espírito Santo que nos atinge. Por isso que Jesus nos compara como galhos. Jesus nos compara como os galhos de uma árvore que tem que dar fruto. Porque se não der fruto, o problema não é da oliveira, o problema é do galho, o problema é do ramo. Tem que dar fruto. Mas antes de dar fruto, dá folha, dá flor, e aí vem o fruto. Porque toda flor antes, depois será um fruto. E todo fruto antes foi uma flor. Para quem não sabe. Então, meus irmãos, nós recebemos uma nova posição agora. Nós não pertencíamos a essa família de Deus. Nós não, nós éramos criaturas. E agora nós fazemos parte de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Então estávamos escravizados pelo pecado. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Meus irmãos, o Espírito Santo me fez lembrar. Oh, glória a Deus. Ele me fez... Amém, missionária Paulinha. Glória a Deus. Continua orando pelo pastor Rosélito. O Espírito Santo me fez lembrar de que no tempo de Jesus, e ainda hoje, para se fazer a adoção de uma criança que não faz parte biologicamente daquele ou daquela que quer adotar, né? Digamos que há um órfão ou há uma criança perdida e o senhor, a senhora, nós queremos adotar essa criança como se fosse nossos filhos. Daquela data em diante, mesmo não sendo do nosso sangue, mesmo não ter sido gerado pela irmã ou pelo irmão, aquela criança ou aquele filho ou aquela filha se torna herdeiro também. E juridicamente se torna seu filho, mesmo como o biológico. E deve ser amado e tratado como aquele que é o filho biológico. Assim foi Deus, porque a Bíblia diz que o unigênito Filho de Deus se chama Jesus Cristo. Somente Jesus originalmente é Filho de Deus. Pode ver, a Bíblia quando fala de Jesus como filho de Maria, da irmã Maria, fala que ele foi o primogênito, dando lugar para os outros 5 ou 6 que ela teve, meninos e meninas. Mas quando fala do Cristo como Filho de Deus, fala unigênito Filho de Deus, unigênito do Pai. Ou seja, Deus só tem um filho originalmente. Por isso que a carta aos Hebreus diz que Jesus é o nosso irmão mais velho e ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Oh, glórias a Deus. Irmãos, já tem muitos anos, por bondade e misericórdia, que ininterruptamente eu prego essa palavra. E não tem outra mensagem para pregar. Para o perdido pecador, para aquele que está afastado. E ensinar para a igreja. Porque a igreja é ensino, é discipulado constante, treinamento. Irmãos, ainda hoje eu me emociono em pregar essa mesma palavra e ensinar essa mesma palavra. Eu sou daquele tempo que nós usávamos o lenço para chorar, para chorar, para chorar. Os nossos pastores falavam assim, Jesus morreu na cruz, já era o suficiente. Jesus batizava com o Espírito Santo. Tinha gente que recebia dons espirituais. Só em um pregador falar que Jesus morreu na cruz e nos salvou. Já era o suficiente. Porque nós entendemos que nós fomos galardoados por Deus. Nós recebemos uma bênção tão infinita que nós não temos palavras para nos expressar. Eu estou aqui, irmãos, desprovido de todo conhecimento humano agora. Estou 100% dependente do Espírito Santo. Eu não tenho palavras. São 23 anos falando a mesma coisa, mas eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras para falar. Eu não tenho palavras para me expressar. Meus irmãos, eu quero pedir a vocês para compartilhar essa live. Eu estou vendo que são poucos aí que estão compartilhando. Compartilhe para os seus amigos do Facebook. Muitas das vezes você, a senhora, o senhor, tem um parente, um amigo que não está servindo a Deus, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que não é crente, e que essa mensagem vai impactá-lo, vai salvá-lo, vai libertá-lo. E ele ou ela vai entender.
Se para nós que estamos na presença de Deus já nos anima, eu estou vendo a felicidade dos irmãos, sei que os irmãos estão aí se alegrando no Senhor, sentindo a presença de Deus, eu tenho convicção disso. Imagine aquele que nunca teve encontro com Jesus ouvindo essa mensagem de salvação, ouvindo esse ensino de salvação. Oh, glórias a Deus. Muito bem, irmã Zelma. A irmã Zelma está dizendo, sei o valor dessa adoção porque adotei um filho também. Olha aí, glória a Deus. Então a senhora sabe, né, o amor, o carinho. Imagine agora Deus para conosco. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui, meus irmãos. Sentindo muita presença de Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, a síntese desse tópico, que é uma das bênçãos, das sublimes bênçãos da salvação, é que as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos-lhe ser agradecidos. É o que eu falei no início. A maioria das nossas orações não são orações de ação de graças. Nós pedimos demais. Eu vou dar agora para vocês uma chave de ouro. Quem quer receber uma chave de revelação, tem que dar glória a Deus. Se não der glória a Deus, porque a glória não é minha, a glória é do Senhor. Mas tem que dar glória a Deus para receber a chave de revelação. Minha filha, então, esquenta aquele cafezinho para mim. Obrigado. Tô pedindo minha esposa aqui, irmãos, para dar aquele esquentadinho um cafezinho para nós. Então, meus irmãos, oh, glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Tem que dar glória a Deus, aleluia, porque Ele merece. Quer receber a chave? Tem uma chave. Chave de revelação. Pega aí, dá glória. E aí vem. É assim que funciona. Tem que ser. Irmãos, aqui em casa, os meus filhos, minha mulher, sabem que todo dia tem que dar glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Quando os meus filhos esquecem, eles falam, ih, papai, esqueci. Ontem eu não falei, então tem que dar 2 glórias. Glória a Deus, glória a Deus. Já é natural, já é normal. Já funciona desse jeito. Glória a Deus. Graças a Deus. Sempre dê glória a Deus. Mas vamos lá. A chave é essa. Quer receber a bênção número 2? Agradeça a bênção número 1. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel é um povo complicado até hoje. E nós também não estamos fora. Porque a maioria de nós esquecemos das bênçãos que Deus tem feito para conosco desde quando começamos na fé. O povo de Israel, irmãos, Deus abriu o Mar Vermelho, acabava de abrir o Mar Vermelho, no outro dia o povo já estava murmurando. A maioria das nossas orações e dos nossos louvores e adorações é murmuração. Nós murmuramos demais. Nós reclamamos demais. Obrigado, querido. Obrigado. Ih, rapaz, a mulher esquentou demais mesmo. Misericórdia, ainda aí ainda. A maioria de nós reclamamos muito. Então, a chave da revelação é essa. Quer receber a bênção número 2? Agradeça a bênção número 1. Você lembra de ter agradecido a Deus? Está agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado? Eu estou falando prioritariamente as bênçãos espirituais. A salvação, seu nome no livro da vida, ter te transformado daquilo que tu eras, era um lixo, era nada, era ninguém, não valia nada, não prestava, pessoa complicada, fumava, bebia, cheirava, prostituía, adulterava. O Senhor te tirou daquele lodo podre, nojento, e agora, nariz empinado, orgulhoso, orgulhosa, soberbo, egoísta, que muitas das vezes nós somos, contendemos com o nosso irmão, fofoca, maledicência. Imagine o coração do Pai, vendo que nós esquecemos o que Ele fez por nós. Lembre-se daquilo que Deus fez. O povo de Israel no deserto receberam chuva de pão, maná, que significa, o que é isto? Porque foi a palavra que eles disseram na língua deles. Maná, que significa, o que é isto?
39 anos e 8 meses. 39 anos e 8 meses. Daqui a pouco, sabe o que eles fizeram? Era a bênção de Deus caindo do céu para eles não morrerem de fome. Sabe o que eles falaram? O que nós vamos fazer com esse pão? Começaram a murmurar da bênção que estava recebendo. Irmão, cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Não murmura, não reclama. Né? Tem gente, irmão, que reclama até da bênção. Ih, tá muita bênção demais, hein? Já não tô gostando. Tô muito abençoado. Ah, não, Deus, eu não tô gostando. Oxe. Então, a nossa nova posição na presença de Deus, meus irmãos, nós temos que ficar bem pequenininho todo dia. Nós temos que fazer o evangelho de Paulo, que nós morramos e que ele viva. Que eu morro e que Cristo vive em mim. Nós temos que ficar crucificado com Cristo mesmo, lá na cruz. Nós temos que chegar diante do Senhor, quer ver? Vou mostrar. Vou mostrar. Você quer ver? Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Olha lá. E vamos para o segundo tópico, que a hora vai-se embora. Se pudesse, irmão, virava a noite aqui. Mas não pode. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Deixa eu mostrar para vocês. Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Abra a Bíblia. Vamos começar do verso 1, ok? Eclesiastes, tá? Lá do Antigo Testamento, depois dos Salmos. Depois dos Salmos, vem Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Versículo 2 que eu quero. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Irmão. Irmão. Nós falamos, na hora da oração, fale menos, viu? Adore mais, glorifique mais, agradeça mais. A partir de hoje, eu quero fazer um desafio com a senhora e com o senhor. Na hora que for cumprir o seu relógio de oração, irmãos, eu não sei se vocês pararam com o relógio de oração. Questão de vocês, eu não paro. O meu relógio de oração funciona desde que eu sou menino. Sempre orei. Sempre tive o hábito, o bom hábito de manter uma vida de oração constante. E eu continuo com o meu relógio funcionando de oração. Todas as minhas orações, eu nunca inicio pedindo nada. Sempre glorificando e agradecendo. Para depois, no final, eu falo assim: Senhor, se o Senhor quiser, se for a sua vontade, eu preciso, o Senhor sabe que eu preciso. Então, seja poucas as suas palavras diante dele, tá? Diminui o tom. Chega diante do Senhor rastejando e pedindo misericórdia. Não chega com o nariz em pé dando ordem, não, porque Deus não é empregado de ninguém. Nós estamos vendo um tipo de oração estranha. As pessoas chegam diante do Senhor já dando ordem. Não, Deus, porque se o Senhor não fizer e eu faço isso, Deus, Salmo de número 2 diz que Deus se ri. O 22 também. Deus se ri deles. Por acaso nós somos alguém para dar ordem ao Eterno e Poderoso? Nós temos que ser agradecidos. Segundo tópico. Vamos para o segundo tópico? Vamos lá? Glória a Deus. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Segundo tópico. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Ok? Nesse tópico, no segundo tópico, eu quero lembrar aos irmãos o que eu já iniciei falando aqui no término do tópico número 1. Cuidado com o egocentrismo. Ou seja, o eu, o ego, né? Tem gente que fala assim, eu sou. Só quem é Deus. Ok? No status, ou no início do meu Facebook, se vocês olharem, lá está assim, estou pastor. Eu não sou pastor. Eu estou. A hora que ele quiser. Até a hora que ele quiser. Eu estou. Quem é, quem sempre será, quem é aquele que era e que há de vir, é Jesus. Então, vamos ter muito cuidado com o nosso egocentrismo. Uma coisa é ter autoridade, né? Outra coisa
é achar-se o centro. Né? Como eu disse agora, o evangelho coach coloca o homem no centro de tudo. O homem é o centro. Vamos lá. Primeiro subtítulo do segundo tópico. A revelação do mistério. A frase do versículo 9 da nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, verso 9, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade que está em Colossenses capítulo 1, verso 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. João capítulo 3, verso 16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. A palavra beneplácito para nós significa boa vontade, ou seja, a boa vontade de Deus de revelar salvação a nós outros. Isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Deus não é obrigado a nada, já que todos pecaram. Ok? Romanos capítulo 20. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus teve um beneplácito, ou seja, agradou a Deus por amor e misericórdia, agradou a Deus de boa vontade, livre-arbítrio de Deus, a nos revelar o mistério. A paz do Senhor Jesus para o nosso bispo primário, nosso presidente, nosso pastor, presidente, pastor Edmilson, bispo Edmilson. Muito bem, vamos abrir a Bíblia aos Romanos, capítulo de número 11. Vamos para a palavra, Romanos, capítulo de número 11, versículo 32, que concorda com Romanos, capítulo de número 3, verso 23. Então, Romanos 11, verso de número 32. Romanos, capítulo 11, versículo 32 diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Olha o que Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, todos nós, todos os seres humanos, foram incluídos no plano de salvação. Todos os seres humanos foram incluídos no plano de salvação. Vejam bem. Então, Romanos capítulo 11, verso 32. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Colossenses capítulo 1, verso 16 a 20. Então, a revelação do mistério que estava oculto é que a salvação, o projeto de salvação, o plano de salvação é para salvar toda a humanidade. Porque Deus, de forma alguma, criou o homem para a perdição. Deus nos criou para a salvação eterna. A Bíblia diz que o inferno, que é o verdadeiro inferno, que no Apocalipse chama o dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, que é o verdadeiro inferno eterno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos caídos. Não foi para nós seres humanos. Mas, porque todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio salvar para aquele que obedecer, tiver a fé e a obediência e aceitar o seu sacrifício e obedecer a sua palavra. Senão, pois vejamos. Então essa revelação do mistério que estava oculto foi nos revelado pela boa vontade de Deus. Deus então sinaliza essa revelação dessa verdade que estava oculta aos santos e agora ele revela no tempo proposto. Então, uma vida cristocêntrica neste mundo é uma das virtudes que nós temos, é uma das sublimidades, é uma das sublimes bênçãos espirituais que nós temos, de agora receber a revelação de mistérios da parte de Deus. Ô irmãos, eu já disse para a igreja, principalmente na nossa sede no Barreiro, onde por misericórdia estamos como copastor, eu lembrei aos irmãos que o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Deus encarnado, que é Jesus Cristo, ele falava para o povo, para a multidão, por parábolas. E os discípulos perguntaram a Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? A Bíblia diz que Jesus respondeu, é porque para a multidão não lhes é dado a conhecer os mistérios do reino. Mas a vós, que são discípulos, sim. Então ele dava a interpretação para os discípulos. Você, a senhora, o senhor, é discípulo. Você, a senhora, o senhor, é filho, é filha. Foi eleito, é escolhido, é filho, adotado pelo sacrifício de Cristo. Então nós recebemos a bênção de conhecer mistérios que a maioria não conhece. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que
nós temos revelação em parte. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas tem gente, irmãos, que não quer conhecer nem em parte. Mas eu quero fazer aqui aos irmãos, pedir aos irmãos, para buscar mais, para receber mais revelação de mistérios. Mas esse mistério que estava oculto é o mistério da vontade de Deus para salvar toda a humanidade. É o plano de salvação, é o projeto de salvação. Eu quero aqui lembrar aos irmãos que como nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus, e temos que entender que essa vida, Cristo tem que ser o centro dela. Eu quero dar o exemplo aqui, vocês vão pegar isso aí, de um automóvel. Eu estava pensando nisso hoje. De um automóvel, né? Vejam bem, os senhores, que a parte do vidro dianteiro, frontal de um automóvel, o vidro é bem grandão, né? Para que nós tenhamos, você vai entender, olha o que Deus está revelando, hein? Presta atenção. Eu estou dando uma revelação que Deus colocou no meu coração hoje, através de uma parábola, que só quem é discípulo vai pegar. Quem não é, vai ficar boiando. Então, os irmãos que são escolhidos, que estão me ouvindo, são discípulos. Todos vocês são discípulos, então vão entender. Então, o exemplo que Deus me deu foi de um automóvel, de um carro. O vidro da frente, que é o para-brisa, é enorme. Por quê? Eu tenho uma visão ampla para frente. Eu tenho uma visão muito ampla, olhando para frente. Lembra o que está escrito em Hebreus? Que eu devo olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E o apóstolo Paulo disse, em uma das suas cartas, disse, gente, olhando para frente, deixando as coisas que para trás ficam. Eu vou deixar as coisas que para trás ficam e vou olhar para frente, porque eu tenho uma nova posição em Cristo, e eu tenho então Cristo como centro. E Ele é que vai me direcionar. O apóstolo João e o apóstolo Pedro, nas suas epístolas, nas suas missivas, ele diz, sigamos as pisadas do mestre. Então, quando eu estou no automóvel, estou conduzindo, a minha visão ampla é para frente. De vez em quando eu olho para o retrovisor. Mas você já viu, já comparou o retrovisor, o tamanho do vidro retrovisor, que é para olhar para trás, para o tamanho do vidro frontal, que é para olhar para frente? Ou seja, as coisas que para trás ficam, conforme Romanos 5, verso 17 que lemos, 2 Coríntios, né? Foi 2 Coríntios 5,17 que lemos? 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, foram para trás, e tudo se faz novo para frente. Então, a revelação do mistério de Deus é a mesma coisa. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, eu vou ter uma visão muito ampla. Igual eu estou conduzindo um carro, estou vendo aquele vidro bem grandão, e eu tenho uma visão geral de tudo para frente. Mas de vez em quando, o Espírito Santo me lembra de que eu devo olhar no retrovisor, mas um retrovisor bem pequeno. Eu olho para trás e vejo de onde o Senhor me tirou. Vejo de onde Ele me tirou com um retrovisor pequeno espiritual. Mas quando eu olho para frente, eu vejo uma visão ampla daquilo que Ele tem para mim, para o futuro. E para o presente e para o futuro. Então são revelações maravilhosas da parte de Deus, quando eu tenho uma vida cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da minha vida. Segundo subtítulo, a plenitude dos tempos. Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos podem comentar, pode compartilhar, pode fazer perguntas também, tá bom? Vamos lá? A plenitude dos tempos em que se manifestou essa revelação, esse mistério oculto. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo, conforme João, capítulo 1, versículo 1 a 3, e Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz que tudo foi criado por Ele, para Ele, e nada do que foi feito se fez. Implica dizer que todo o universo, céus, que são 3 céus, e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. É o que Jesus disse pós a ressurreição de entre os mortos. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus, 3 céus, e na terra. Ele falou sobre isso. Nesse sentido, a ruptura, ou seja, o corte, provocada pelo pecado de Adão, é restaurada completamente em Cristo. Ou seja, a ruptura, a falta de contato, de aliança de Deus para com o homem por causa do pecado, é restaurada através do sacrifício de Cristo. E teve um tempo que isso veio acontecer. Vejam bem, os senhores. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia, o que é universalista?
A conotação universalista é a ideia de que no fim todos serão salvos, tá? Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Não é que todos serão salvos. Nós vamos aprender isso na lição que vem. Não é isso que a Bíblia está dizendo, que no fim pode fazer o que quiser, pode pecar, adulterar, prostituir, roubar, matar, que não tem problema. Deus vai salvar todos os homens. Deus só vai salvar quem aceitar o sacrifício de Cristo e permanecer na obediência da sua palavra. Não é isso, não. Essa conotação é uma outra linha de teologia que ensina universalista, que ensina que as pessoas podem fazer o que for, o amor de Deus é tão grande que ele vai salvar todos, independente se aceita ou não o sacrifício, se obedece ou não a sua palavra. Isso é antibíblico, é uma doutrina maligna, uma doutrina satânica. Então essa declaração não tem conotação universalista, que é a ideia de que no fim todos serão salvos. Não, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Isso será. Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo, a dispensação ou a administração desse plano de salvação será na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? É o tempo exato, ideal, que Deus planejou para que o seu Filho encarnasse, para que a sua palavra viesse dos céus, né, encarnasse dentro do útero da irmã Maria, e o Espírito Santo colocasse a semente e ele gerasse. Foi o tempo exato que Deus planejou, o tempo de Deus, que a gente vai ver aqui, que aqui a palavra grega para tempos não é o cronos, ou seja, o tempo humano, o tempo do homem, né? Mas é o kairos, que é o tempo de Deus, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Jesus chegou a ser perguntado, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 7. Atos, capítulo 1, verso 7. Jesus chegou a ser perguntado sobre isso. Olha aí, Atos, capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes, os seus discípulos, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, existem tempos e estações, ou seja, existe o tempo exato para os acontecimentos das coisas. Deus está no controle de tudo, viu, irmãos? Não se engane, não. Deus não perdeu o controle do universo. Deus mantém o domínio sobre o universo. Vamos abrir mais a palavra de Deus? Porque o negócio para nós aqui, irmãos, é a palavra. O que prega é a Bíblia. Se a Bíblia se calar, nós nos calamos também. Vamos abrir a Bíblia aí? Romanos, capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo... Romanos e aos Efésios combinam muito bem. Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 15 e versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 15. Mas não é assim, o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação devida. Muito bem. Então, meus queridos, em 1 Coríntios, Paulo explicita. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 45, olha o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. A diferença está aqui. A plenitude dos tempos trouxe para nós o último Adão. Deixa eu lembrar, não existe segundo Adão. É último. A Bíblia nunca vai falar segundo Adão. A Bíblia sempre fala último Adão, para não dar lugar para um terceiro Cristo. Entendendo? Último Adão. Então, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, veio como homem para reconciliar e restaurar o que o primeiro Adão, tá? O que o primeiro Adão errou. Então agora o último Adão, que é Cristo, em forma humana, veio para restaurar aquilo que estava perdido na plenitude dos tempos, no tempo ideal de Deus, para restaurar a salvação a todos os homens. Os irmãos podem fazer pergunta, podem fazer comentário. Pode interagir com a lição.
Amém, meus irmãos? E vai dando glória a Deus. Vai dando aleluia. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia aos Efésios, capítulo de número... Aos Efésios, capítulo de número 2. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Eu não vou ler tudo, mas dos versículos 14 até o 22, entra esse terceiro subtítulo do segundo tópico. Eu quero lembrar aos irmãos e às irmãs que nós estamos no segundo tópico da nossa lição de número 2 do nosso segundo trimestre, tá? A nossa, para quem vai se chegando e não está lembrando, nós estamos aprendendo o segundo trimestre, a nossa lição de número 2, que tem por tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós aprendemos o primeiro tópico, a nova posição em Cristo, e nós estamos agora no segundo tópico, que diz uma vida cristocêntrica neste mundo. Nós aprendemos o primeiro subtítulo, a revelação desse mistério, segundo subtítulo, a plenitude dos tempos, e agora o terceiro e último subtítulo do segundo tópico, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. Por quê? Um judeu, quando aceita Jesus, se torna igreja. E um gentio, nós éramos gentios, ou seja, aqueles que são descendentes de outras raças que não é de Israel, que não é descendente de Abraão. Todas as outras etnias da terra e povos são chamados gentios. E também existe o termo gentil para o pecador, ok? Então, quando um gentio e quando um judeu aceita Jesus, se torna um terceiro povo. Porque Paulo muda do pronome nós, porque ele e os judeus, né, para o também vós, que são gentios. Que agora ele está falando para os gentios também. Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da mesma promessa. Então agora, em Cristo, tanto judeus quanto gentios, agora se torna um só povo. Porque o primeiro povo, que são gentios, os povos que é chamado primeiro povo gentios, o segundo povo são judeus, ou israelitas, e o terceiro povo é a igreja. Para formar a igreja, precisa dos dois primeiros povos, que são os gentios e os judeus. Ele ratifica, ou ele lembra, igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Nós já estamos falando isso desde o primeiro tópico. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Lembrando do evangelismo, das missões. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória, conforme Atos 17, verso 28. Meus irmãos, lembrando os irmãos que está escrito em 1 Coríntios, glória a Deus, 1 Coríntios, ou melhor dizendo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 20, 21 e 22, está escrito assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Olha só as bênçãos, a sublimidade das bênçãos. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, disse Paulo para a igreja de Corinto. Versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, que é o tema do próximo tópico que nós vamos estar aprendendo. Então, meus irmãos, o resumo desse segundo tópico é os decretos eternos planejados por Deus, executados por Cristo, inclui a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Agora, meus irmãos, nós vamos para o último tópico, terceiro e último tópico, que nós vamos ver que o Deus Pai planejou, o Deus Filho executou a salvação e nos deu sublimes bênçãos espirituais. Mas o Deus Espírito Santo, nós vamos explicitar que é ele que desempenha um importante papel no plano da salvação. Terceiro tópico. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação, idealizado por Deus Pai. Primeiro subtítulo do terceiro tópico. O selo do Espírito Santo. Meus irmãos, na lição passada, eu, por bondade, misericórdia, como superintendente da nossa escola dominical da sede,
O presbítero Marcelo e o evangelista Jorge, que são professores também da escola dominical. O presbítero Marcelo lembrou na aula passada, lembra que ele explicou sobre o selo, o significado do selo? Né? Houve aquela linda explicação do selo em vermelho com as gotas de sangue de Cristo, né? Simbolicamente caindo. A capa da nossa revista. E no selo tinha um leão, tem um leão, aí na capa da revista. E tem também um leão com a coroa, que é o leão da tribo de Judá, porque ele é rei. E houve uma explicação sobre o selo. E nós vamos lembrar aqui que essa explicação, que era da linguagem da época de Paulo, que ele explicou à igreja de Éfeso, tem um significado muito importante. A explicação, a comparação, fala do selo do Espírito Santo. Assim como era dado o selo de propriedade de alguma coisa ou de alguém, agora o selo do Espírito Santo também nos selou. E agora nós somos proprietários. Vamos aprender? Primeiro subtítulo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Deixa eu explicar aqui o que já foi falado na lição passada. Só para relembrar os irmãos. Só para relembrar. Ok? Quando a pessoa, o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o jovem, aceita Jesus, ele já é selado. Quando é uma aceitação sincera, se arrepende dos seus pecados. Se arrepende dos seus pecados, deixa para alcançar misericórdia e receber a sublimidade da bênção da salvação, ser eleito, escolhido para a salvação, receber a adoção de filho. A primeira coisa, o Espírito Santo de Deus entra na vida dessa pessoa. Quando o Espírito Santo entra de Deus na vida dessa pessoa, ele é selado com o selo da redenção. É o símbolo que Deus dá promessa que quando Jesus voltar para buscar a igreja, aquele ou aquela que estiver selado com o Espírito Santo, ou seja, ela é habitat, é morada, é templo, é tabernáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele, habita nela. É a garantia que será arrebatado no dia do arrebatamento da igreja. Isso é sério. E isto é muito sério. Tá? Então vamos ler aqui Tito capítulo 3. Eu quero ler com vocês Tito, tá? É uma epístola pastoral. Lá depois de 1ª e 2ª Timóteo, no Novo Testamento, tá? Vocês vão achar depois de 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois de 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois de 1ª e 2ª Timóteo, os senhores vão encontrar a epístola que Paulo escreveu ao pastor Tito, que são 3 capítulos. No capítulo 3, versículo 1 até o 7, eu vou ler para os irmãos entenderem como que nós recebemos esse selo e fomos convencidos e fomos convertidos pelo Espírito Santo. Porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tito capítulo 3, verso 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Um resumo, irmãos. Um resumo do selo. O que nós éramos e agora o que nós somos e o que o Espírito Santo nos selou. Ao conceder, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Não tem de vez em quando que a gente fala assim, olha, irmão, eu sou de Jesus. Olha, irmãos, eu sou de Deus, hein? Mas vive com as mesmas práticas de quando era do mundo? Não é não. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Porque se as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, porque se alguém ainda vive com as velhas práticas do homem, eu não estou dizendo, irmãos, que não há homem que não peque, mas que não vive pecando, que fuja da aparência do mal, que a cada dia entre no processo contínuo da santificação. Nós não estamos no estado de santidade, mas estamos num processo.
Nós podemos sim fugir da aparência do mal. Nós podemos evitar o pecado. Nós podemos sim. Nós temos livre-arbítrio para isso. E nós temos agora o controle do Espírito Santo. Nós não somos mais dominados pela carne. Somos dominados pelo Espírito. Mas quantos que ainda é dominado pela carne? Então, esse tipo de pessoa não está em Cristo. Porque quem está em Cristo tem o domínio do Espírito. É impossível estar em Cristo e não ser dominado pelo Espírito Santo. Continuação. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, verso 9, verso 15, verso 16. E o maligno não lhes toca. 1 João capítulo 5, verso 18. Já estou terminando, meus irmãos. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E Filipenses capítulo 1, verso 6. 1 Coríntios 6, 11 diz assim. Olha só, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, olha aí, ó, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Tá vendo, irmão? Tem gente que fala assim, irmão, eu sou crente, eu não prostituo, não adultero, não roubo, não mato, né? Mas é um maldizente, é um murmurador, fala mal o tempo todo. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Agora olha Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Dia de Cristo na profecia é arrebatamento da igreja. Fim. Sabe o que estamos, irmãos? Estamos em construção. Já viu uma obra? Já viu? Já viu um prédio, uma casa sendo construída? Desde a base até a cobertura? Até levantar as paredes, colocar o teto, pintura, remodulações? Estamos em construção. Ninguém está pronto ainda não, viu? Porque de vez em quando tem uns crentes aí, irmão. Obreiro, crente, que acha que já está pronto. Estamos em construção. Aí está a plaquinha espiritual assim, em obras. Estamos em obras. Por isso que Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo explica à igreja de Filipos, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, até o dia do arrebatamento. Mas eu preciso permitir, deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim. Como que ele vai trabalhar? Me selando, me santificando, me purificando, me regenerando. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. É o último texto que eu quero ler. Vamos abrir? Gálatas. Aguenta, irmãos, aguenta. Eu estou terminando. Já passei 2 minutos do nosso horário. Mas vou terminar agora em 5 minutos. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é concupiscências? Concupiscências é desejo desenfreado, vício. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Santo. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmão, a coisa é feia, porque é o que mais está acontecendo dentro das igrejas. Que hoje os pregadores, os pastores não falam essas verdades. Eu falo. Eu falo. Eu não vou deixar de pregar o evangelho do jeito que ele é. É assim mesmo. Muitos de nós estamos nessas práticas ainda. É perigoso Jesus voltar, acontecer o arrebatamento e muitos ficarem. Porque é o que está determinado que vai acontecer. Morrer para partir para a eternidade sem salvação. E naquele grande dia do juízo final vai chegar diante do trono branco e dizer assim: em teu nome profetizei, em teu nome preguei, em teu nome tinha cargo, em teu nome evangelizei. Ele disse: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sabe por quê? Porque não tinha o fruto do Espírito. Irmãos,
Deixa eu falar uma coisa. Os dons espirituais e ministeriais, ó, é ótimo, maravilhoso. Para a edificação da igreja, para atrair o perdido pecador. Mas dom espiritual e ministerial não salva ninguém. Você quer ver o que salva? Fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a demonstração visível de que nós somos selados pelo Espírito Santo para a redenção, para o arrebatamento da igreja. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Deus impresso em nós. Pode escrever aí. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Deus impresso no salvo. Que é a certeza, é o penhor, é a garantia. Conforme o texto de número 2, o subtítulo 2 do último tópico, terceiro tópico. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda uma primeira parcela. A palavra tem origem semítica, lá dos tempos antigos, e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Não tem quando alguém deixa de garantia, precisa de um valor, né? Precisa de um empréstimo, e a pessoa, o único bem que a pessoa tem é a casa própria. A pessoa vai lá, dá juridicamente autorização àquele ou aquela que pegou aquele dinheiro, ou ao banco, né? Ou alguém, que não, o crente não deve pegar dinheiro com esse tipo de pessoas, mas no banco sim, mas deixa alguma garantia. Deixa lá aquela garantia, né? De que vai voltar para pagar. Jesus foi a mesma coisa. Ele veio, oficiou seu ministério, morreu na cruz, ressurgiu de entre os mortos, subiu, foi assunto aos céus e falou assim, mas eu vou voltar, Atos capítulo 1, eu vou voltar para buscar vocês. Então, qual foi a garantia que ele nos deu de que ele voltaria para nos buscar? O selo do Espírito Santo da promessa. A promessa é o arrebatamento da igreja, que é a culminação, que é a concretização da salvação, é o arrebatamento da igreja. É a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. É a transformação do corpo daqueles que estiverem vivos. É um novo corpo, uma nova vida eterna para sempre. Amém? Vamos terminar? Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito, oh glória a Deus, que garante a nossa herança em Cristo. 2 Coríntios 1, verso 21 e 22, lê em casa. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Dá glória a Deus, dá muito glória a Deus. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis na presença de Deus, em Cristo, obedecendo a palavra de Deus e tendo o Espírito Santo como morador principal, sendo o habitat do Espírito Santo, sendo o tabernáculo do Espírito Santo, sendo o templo do Espírito Santo, sendo controlado e dominado pelo Espírito Santo, tendo uma nova vida em Cristo. Meus irmãos, hoje nós tivemos uma lição maravilhosa. A sublimidade, a magnificência, né? A sublime eu já expliquei a vocês que é admirável, é esplêndido, é majestoso, é poderoso. Ou seja, nós tivemos as magníficas bênçãos espirituais em Cristo. E hoje nós lembramos aqui que nós devemos ser gratos a Deus. A conclusão diz assim, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. É a conclusão da nossa lição. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero lembrar vocês que na próxima terça-feira, se Jesus não voltar, esperamos que ele volte logo para nos buscar, mas se Jesus não buscar a igreja, não nos buscar para nos levarmos para sempre estar com ele, estaremos aprendendo a lição de número 3, que tem por tema eleição e predestinação. Irmãos, como pastor e teólogo, estudante da Palavra de Deus tantos anos, e também como superintendente da IBD Sede, nós não levantamos bandeira de Calvino e nem de Armínio. Nós levantamos a bandeira da palavra. É a palavra. Para mim, não prega Calvino e nem Armínio, que são duas linhas que nós vamos aprender semana que vem. Tá? O que vai falar sobre eleição e predestinação é a palavra. Não é outra coisa. Então, na lição, se Deus quiser, próxima, nós vamos estar aprendendo sobre essa tão importante lição.
Eu quero aqui parabenizar cada irmão, cada irmã que participou, que deu seu glória a Deus, seu aleluia. Presbítero Marcelo que fez seus comentários, mas sumiu daqui, eu não estou vendo. Nosso bispo primaz que está aí também nos assistindo, participando dessa live. Os irmãos que compartilharam, os irmãos da França, glória a Deus. Alguns irmãos do Brasil, principalmente os nossos irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus, Templo da Glória, tanto aqui na nossa subsede Baixo da Banheira, tanto quanto na nossa sede no Barreiro, todos os nossos obreiros, todos os nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, que Deus vos abençoe, que Deus os guarde em Cristo Jesus, e eu quero que os irmãos continuem em oração, para que o ensino da palavra flua. Irmãos, algo que eu guardo desde a minha adolescência. Eu ensino a palavra sem acrescentar ideias humanas, sem acrescentar axiologias, argumentos humanos. Eu só gosto que a palavra pregue. O dia que a Bíblia não falar, eu também não falo. O dia que a Bíblia não ensinar, eu não vou ensinar. O dia que a Bíblia não pregar, eu não prego. Eu só posso pregar, só posso ensinar, só posso falar o que a Bíblia falar, ensinar e pregar. Amém? Então, meus irmãos, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Uma boa noite de descanso para todos, em nome de Jesus. Mas nós vamos fazer uma oração, ok? Vamos orar. Na próxima terça-feira que vem, nós vamos estar em nome de Jesus juntos, amém? Comentando em nome do Senhor, com outros companheiros também, Deus assim permitindo, presbítero Marcelo, evangelista Geórgio, o nosso bispo primaz, em nome de Jesus, vamos estar fazendo uma aula bem participativa. Mas, por questão de vigilância, né, há algumas restrições que está tendo de movimento, de transporte, por vigilância nós nos mantemos aqui em nosso lar, fazendo essa live, e eu quero agradecer a participação de todos os irmãos, em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela irmã Natiele e o nosso vice-superintendente da nossa sede, que é o nosso cooperador Raimundo, tá? E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar nesse momento? Já avançamos alguns minutos, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer, ninguém vai pedir nada agora. A oração é para agradecer. Essa oração nós só vamos agradecer as bênçãos espirituais em Cristo, ok? Aproveite agora nessa oração para louvar a Deus, para adorar a Deus, para lembrar o que Deus tem feito. Os feitos do Senhor são importantes, a mão dele é importante, mas vamos conhecer também a mente do Senhor, ou seja, os caminhos do Senhor, que são superiores, que não são as bênçãos materiais, é a mão de Deus, mas as bênçãos espirituais é a mente do Senhor, é o coração do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, glorificado, exaltado, bendito seja o seu nome para todo sempre. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu és o imperador do universo. O Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, único e verdadeiro, e nunca haverá um Senhor como o Senhor. Ó Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer por toda sorte de bênçãos espirituais. Ó Deus, nós não temos palavras em nenhum vocabulário da terra, nem nas línguas que já morreram, nem nas línguas que existem hoje. Nós não temos como nos expressar. Não existe adjetivo em nosso coração para agradecer. Nós te somos gratos e nós nos rendemos, nós nos encurvamos diante de ti. Obrigado, obrigado, obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo Senhor ter enviado o teu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado por escrever os nossos nomes no livro da vida. Obrigado, Senhor, pela promessa de nos levar para os céus. Obrigado pelo penhor e o selo do teu Espírito Santo. Obrigado por nos fazer parte agora, Senhor, da família do Senhor. Nós não temos síndrome de cachorrinho. Nós não queremos comer migalhas, porque sentamos na mesa do Senhor. Nós te agradecemos. Deus, continue abençoando o teu povo. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da tua igreja, pela vida dos nossos líderes, pela vida de cada obreiro, de cada obreira, de cada irmão, Senhor, que está assistindo em direto, ao vivo agora esta live. E também aqueles que vão assistir, Senhor, depois de gravado. Obrigado, Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Glórias a Deus em Cristo Jesus. Amém.